Existem pessoas que têm uma capacidade maior de se entender do ponto de vista emocional, enquanto existem pessoas que não têm essa capacidade. Então aqui a gente vai falar sobre 3 itens específicos, tá? Quando a gente fala em autopercepção, a gente tem a capacidade de autoestima, autorrealização e consciência emocional. Então vamos lá. Antes de eu olhar para uma situação desafiadora, eu quero que você olhe para você e reflita o seguinte: hoje você tem como é que você se enxerga hoje em questões ligadas à autoestima? Quando a gente pensa em você, olhar para você, como que você poderia se medir em termos de autoestima? Hoje você acha que você tem uma autoestima boa, você consegue reconhecer quais são os seus padrões positivos, como que você usa eles ao seu favor? Ou hoje, quando você olha para a autoestima, você acha que você não tem tanta capacidade assim, que você não é tão boa quanto você efetivamente é, que você tem muitos pontos a melhorar, que outras pessoas que estão ao seu redor são melhores do que você? E quando a gente começa a ter essa percepção de mundo, de que as outras pessoas são melhores e eu não sou, isso gera um abalo emocional em mim, porque eu começo a girar numa roda, a gente não vai falar sobre ela, sobre uma roda que é só a nossa construção de paradigma, e eu começo a gerar um paradigma de que pessoas que estão ao meu redor são mais competentes, são melhores do que eu, logo eu não vou conseguir determinado aspecto e isso acaba me atrapalhando. Ou uma outra situação, às vezes eu não estou necessariamente vivendo uma situação de me achar incompetente, mas eu acho que eu nunca vou conseguir sair de uma determinada situação que hoje me incomoda. Então, por exemplo, eu vivo numa situação, trabalho numa empresa, a gente fala com muito de carreira, né? Então eu estou trabalhando num emprego, com um gestor ou com determinada área, eu nunca vou conseguir sair disso. No momento que eu começo a achar que eu não vou conseguir sair disso, isso gera um abalo na minha autoestima, porque eu acho que eu não tenho capacidade para fazer essa transição. E no momento que eu começo a pensar que eu não vou ter essa capacidade de fazer a transição, automaticamente isso gera em mim gatilhos emocionais negativos que me faz gerar um paradigma de que eu não vou chegar nesse resultado. E isso acaba gerando um impacto logo no de baixo, que é essa autorrealização. Se a minha autoestima é baixa, se eu não acredito que eu vou conseguir as coisas que eu gostaria, se eu não acredito que eu tenho as competências, as potencialidades necessárias para chegar aonde eu quero chegar, naturalmente eu diminuo a minha capacidade de autorrealização. Por quê? Se a minha autoestima está baixa, eu acho que não adianta eu fazer determinadas coisas porque eu não vou conseguir chegar no resultado, e se eu acho que eu não vou chegar no resultado, logo não faço. Então eu começo a girar em círculos, eu começo a tomar atitudes, ter ações que me levam a reforçar esse comportamento de que eu não vou chegar. Então eu começo a diminuir a minha autorrealização, não porque efetivamente eu não sou capaz, mas é porque a minha autoestima fez com que eu acreditasse que eu não conseguiria chegar nesse resultado. E por último, ele acaba tendo um abalo da minha consciência emocional. Então, o que acaba acontecendo aqui nessa autopercepção? Se eu tenho uma autoestima baixa e eu tenho uma baixa capacidade de realização, o que acaba acontecendo na sequência? Eu não tenho, em alguns momentos, consciência das emoções que estão acontecendo comigo. Sobre esse item específico, eu quero até falar um pouco da minha história. Então, para mim, se eu tomava ranço de alguém, por exemplo, essa pessoa que eu tomava ranço, ela ia para a caixinha da raiva. Aí se eu ficava chateada com alguém que me sacaneou de verdade, ou seja, eu não tomei ranço, a pessoa de fato fez alguma coisa, essa pessoa também ia para a caixinha da raiva. Se alguma coisa acontecesse comigo e eu ficasse muito chateada com aquilo que aconteceu, isso também ia para a caixinha da raiva. Qual é o grande problema disso? Quando vários assuntos que não são relacionados, são histórias diferentes, elas entram no mesmo saco, né? Acho que a gente fala muito sobre isso, botar tudo no mesmo saco. Na hora que eu jogo tudo no mesmo saco, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou colocando assuntos que têm dimensões diferentes do ponto de vista emocional dentro de uma mesma situação. Então, emocionalmente para mim, eu fico mais esgotada em menos tempo, porque eu estou dando a mesma dimensão, a mesma medida. É como, vamos pensar aqui, pensa num copo. Se eu pegar agora e começar a colocar leite em pó nesse copo, tá?
Se eu colocar leite em pó para fazer café com leite, se eu botar leite em pó para fazer bolo, vai dar errado. Só que se eu usar a mesma medida, eu tô ocupando um espaço que serve só para uma coisa, para duas coisas diferentes. Não sei se ficou claro para vocês. Então, o que acaba acontecendo na consciência emocional? Quando a minha consciência emocional é baixa e eu jogo tudo dentro do mesmo saco, eu tenho uma tendência natural a me abalar emocionalmente com coisas que não mereciam o nível de abalo que elas de fato têm. Mas como eu joguei tudo dentro do mesmo saco, automaticamente esse saco ficou mais pesado, ficou mais difícil de carregar. Eu coloquei ele com um peso maior do que de fato ele precisava. Então essa autopercepção, quando eu começo a entender qual é efetivamente a minha consciência emocional, quando eu começo a elevar a minha consciência emocional, e foi uma das coisas que eu fui trabalhar, eu comecei a dividir isso em caixas. Então, quando eu tomo ranço de alguém, eu posso ter ficado frustrada com aquela pessoa. Talvez eu tivesse uma expectativa que não foi respondida. Então, não tem que ter raiva dessa pessoa. Isso é uma frustração. Existe um outro saco, que é o saco do... a pessoa pegou e me sacaneou. Então, esse saco eu vou falar que eu vou ficar puta com essa pessoa. Então, é o saco das pessoas que eu fiquei puta, revoltada, que eu quero pegar, nunca mais quero ver essa pessoa pintada de ouro na minha frente. Então, esse saco tem uma dimensão, ele tem um peso na minha vida diferente. E eu tenho as outras pessoas que de fato foi algum desentendimento, eu fiquei chateada. Vale a pena eu ficar frustrada? Vale a pena eu ter raiva dessa pessoa? Botar essa pessoa no saco lá do que eu tô puta? Não. Então vou botar aqui no saco do, essa pessoa é indiferente. E aí no momento que você começa a entender aonde você coloca as pessoas, aonde você, como é que você separa essas caixinhas, automaticamente vai ficando mais leve de você carregar, porque alguns sacos, né, vamos trazer para essa analogia do saco, alguns sacos que você carrega, se você colocar, por exemplo, vou colocar todo mundo na caixinha da raiva. A caixa da raiva, vamos fazer uma metáfora aqui, ela já é pesada por si só. Se tudo que acontece comigo, que me deixa chateada, entra nessa caixa, essa caixa ela já tem um peso sozinha. Quando eu coloco tudo ali, ela fica mais pesada. Então, qual é o grande ponto? Quando eu começo a gerar essa consciência emocional, eu consigo separar as coisas. E aí, para o saco da indiferença, ele nem é uma caixa de madeira, ela é só um saquinho de supermercado. E aí, na indiferença, essa pessoa, essa situação entra ali no saquinho da indiferença, daqui a pouco eu já esqueci. Então, essa consciência emocional, ela é muito importante na autopercepção. Espero que vocês tenham entendido aí as analogias.